Hoje vamos analisar um caso do início do século XX. Então sente-se e relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Mabel Page nasceu em Boston no dia 14 de dezembro de 1862. Ela passou seus primeiros anos em um ambiente confortável e teve uma criação estável. Quando tinha 20 anos, Mabel ficou noiva, mas o relacionamento terminou antes que o casamento pudesse acontecer. Acreditava-se que a oposição da família influenciou a decisão. Seu ex-noivo acabou deixando Boston e nunca mais voltou para retomar o contato com ela. Depois disso, Mabel nunca se casou e, em 1904, ela tinha 41 anos e morava com o pai e o irmão em Weston, uma pequena vila a oeste de Boston, em uma propriedade que seu pai, Sr. Edward Page, possuía desde 1884. No início do século XX, Boston era uma das cidades mais estabelecidas e influentes dos Estados Unidos. Suas ruas estavam cheias de veículos puxados por cavalos, bondes elétricos e uma população crescente atraída pela indústria e pelo comércio. A cidade unia tradições da Nova Inglaterra à rápida modernização, com porto movimentado e fábricas que empregavam milhares. Bairros elegantes conviviam com distritos de imigrantes densamente povoados, formando uma cidade marcada pela riqueza e mudança social. Logo além da própria cidade ficavam vilarejos como Weston, que eram mais tranquilos e rurais, onde famílias mais ricas frequentemente buscavam se afastar da aglomeração e do barulho da vida urbana. Os Page já tiveram um estilo de vida muito abastado. Edward Page fez fortuna negociando aço e ferro e morava na elegante Commonwealth Avenue, em Boston, mantendo a propriedade de Weston como refúgio no campo. No entanto, uma série de investimentos mal-sucedidos em ferrovias do Sul corroeu sua fortuna. No início do século XX, a fortuna da família havia se transformado. O Sr. Page estava aposentado e o sustento da casa dependia em grande parte da renda obtida por seus filhos, Harold e Mabel. O peso recaiu especialmente sobre Mabel. Sua mãe teve saúde debilitada por anos antes de falecer em 1902, e a responsabilidade da casa passou naturalmente para ela. Foi um papel que ela aceitou sem reclamações. Ela era uma mulher que lia bastante, gostava de costura e bordado e se dedicava quase inteiramente a cuidar do pai e apoiar o irmão mais novo. Quinta-feira, 31 de março de 1904, começou como qualquer outro dia. O irmão de Mabel, Sr. Harold Page, saiu de casa cedo para pegar o trem para Boston, onde trabalhava na Boston and Albany Railroad. Pouco depois das 10 horas, o Sr. Edward Page partiu para a vizinha Auburndale. Por volta das 10h30, a empregada da família, a Srta. Amy Roberts, também se preparou para sair, pretendendo passar o resto do dia visitando amigos na cidade de Cambridge. Antes de sair, a Srta. Amy Roberts perguntou a Mabel se ela poderia lhe dar algum dinheiro. Mabel atendeu ao pedido e lhe deu 25 centavos, e enquanto agradecia, a empregada percebeu que ainda havia uma nota de papel na bolsa. A empregada saiu por volta das 10h30, deixando Mabel Page sozinha na casa. Weston, apesar de perto de Boston, ainda preservava seu caráter rural. A residência dos Page ficava afastada da estrada, entre pinheiros, e eles não tinham vizinhos imediatos. Um visitante podia chegar à porta sem ser notado, e se alguém pedisse ajuda lá dentro, dificilmente seria ouvido fora da propriedade. Por volta das 11, Henry Maynard trouxe a entrega semanal de roupas lavadas. Mabel atendeu a porta, recebeu o pacote, pagou o valor devido, e após uma breve conversa, o Sr. Maynard seguiu seu caminho. Por volta das 2 da tarde, Edward Page retornou de Auburndale, mas não conseguiu entrar, pois a porta da frente estava trancada. Ele esperava encontrar a filha em casa, foi até a entrada lateral e felizmente a porta estava destrancada. Ele entrou na casa e chamou por Mabel, mas não obteve resposta. Ao entrar na sala de estar, viu um bilhete sobre a mesa de escrever e ficou bastante preocupado. O bilhete dizia: "Acabei de saber que Harold está ferido e está no Hospital Geral de Massachusetts. Fui lá ao meio-dia. Vou deixar a chave da porta lateral da frente com a da escada do celeiro e ligar para a Sra. Bennet." A mensagem era enigmática, e ele se questionou por que a porta dos fundos estava destrancada se Mabel foi para Boston. Ele então procurou nos lugares mencionados nos bilhetes, mas a chave não estava em lugar nenhum. Cada vez mais ansioso, Sr. Page subiu as escadas. Ao chegar ao patamar diante do quarto da filha, ele olhou pela porta. Para seu horror, ele viu Mabel deitada imóvel no chão, e ela estava vestida como se estivesse se preparando para sair. O chapéu ainda estava em sua cabeça.
Por instantes, ele apenas olhou, sem entender a cena terrível à sua frente. Ele saiu correndo e pediu a um transeunte que corresse até a casa da Sra. Bennet, uma das poucas vizinhas com telefone. De lá ligaram para o Dr. Horace B. Frost e para a delegacia de polícia local. O policial McAuliffe chegou rapidamente e o Sr. Page o levou ao quarto de Mabel para ver o corpo. O policial notou que a mulher falecida estava deitada entre a mesa e a cama, vestida, mas sem a saia. Ele notou que ela usava sapatos de passeio, chapéu e casaco, e ao se aproximar percebeu um ferimento longo e irregular em seu pescoço. O Dr. Frost chegou em seguida e com o policial examinou o corpo. Depois ele chamou o legista distrital, Dr. Julian Meade. Não demorou para o Dr. Meade chegar e ao ver o corpo, ele se concentrou nos ferimentos na garganta. Ele não despiu a mulher falecida nem realizou um exame detalhado e logo chegou à conclusão de que Mabel Page havia morrido por suas próprias mãos. No entanto, apesar disso, o Dr. Meade deixou instruções para que o agente funerário não iniciasse o processo de embalsamamento até que ele retornasse no dia seguinte para realizar uma inspeção mais detalhada. Satisfeito por não haver mais nada urgente, ele foi embora. Mais tarde, naquela noite, o agente funerário John Bruce preparou o corpo de Mabel para o enterro. Ao remover suas roupas, ele fez uma descoberta horrível. Os ferimentos em sua garganta eram apenas parte da história. Sob as roupas havia feridas de facada no peito, abdômen e costas. Uma delas atingiu profundamente seu coração, deixando claro para ele que Mabel Page fora assassinada. Ao perceber o significado do achado, o Sr. Bruce parou seu trabalho e avisou as autoridades. Quando a real natureza do crime ficou clara, já haviam se passado mais de 24 horas. Em vez de preservar a casa como cena de uma investigação de assassinato desde o início, um tempo valioso foi perdido, pois os médicos acreditavam estar lidando com o caso de uma mulher que havia tirado a própria vida. A investigação então foi entregue à Polícia Distrital de Massachusetts. Os detetives chegaram a Weston e começaram a examinar a casa. Enquanto faziam isso, descobertas curiosas vieram à tona. Próximo ao corpo de Mabel, havia um pedaço de papel arrancado do mesmo bloco usado para os bilhetes do hospital. Nele estava escrito a lápis um endereço simples: J. Job L. Morton, Charlestown, Massachusetts. Achar o segundo bilhete só aumentou o mistério. Os detetives tentaram identificar o misterioso J. L. Morton de Charlestown, mas todas as tentativas deram em nada. Ninguém com esse nome foi ligado ao endereço, e nem Edward ou Harold Page ouviram Mabel mencionar alguém chamado Sr. Morton. Parecia uma pista estranha ao lado do corpo da vítima, mas ninguém sabia seu propósito. Os investigadores tentaram reconstruir a última hora de Mabel. Evidências médicas indicaram que ela comeu só um almoço leve pouco antes de morrer. A redação do bilhete que ela deixou para o pai convenceu os investigadores de que foi escrito poucos minutos antes de ela ir se trocar. Preparando-se para sair de casa para o que ela acreditava ser uma viagem rápida ao Hospital Geral de Massachusetts, ela ficou na sala de estar enquanto escrevia a mensagem. Ela viu o relógio no corredor a poucos passos, e os detetives se convenceram de que ela sabia a hora exata ao escrever "saí às 12 horas". Com o depoimento do motorista da lavanderia, Henry Maynard, as evidências limitaram o assassinato a um intervalo relativamente curto, por volta do meio-dia. A polícia estadual logo descartou todos os moradores da casa dos Page, já que várias testemunhas confirmaram os movimentos do Sr. Edward Page, em Auburndale, antes de seu retorno pouco depois das 2 horas, e colegas de trabalho contaram como Harold permaneceu no trabalho em Boston durante todo o dia, enquanto a senhorita Amy Roberts conseguiu provar sua presença em Cambridge. A polícia tinha certeza de que nenhum deles voltou à casa para cometer o assassinato. A polícia agora acreditava que Mabel Page foi morta por um invasor desconhecido. Após entrevistar vários jovens, a atenção voltou-se para o jovem viúvo desempregado Charles Louis Tucker. Ao ser questionado, o Sr. Tucker disse ter passado o dia próximo à Ponte Weston, cerca de 800 metros da casa dos Page. Ele disse ter visto operários e carpinteiros por perto e garantiu que nunca foi à casa dos Page. Ele admitiu já ter tido uma faca de caça, mas negou possuí-la atualmente. Sem conseguir contestar seus relatos, os investigadores o liberaram. Na manhã seguinte, porém, os jornais publicaram a fotografia do Sr. Tucker como possível suspeito, e a publicação trouxe um avanço inesperado.
Em Quincy, o comerciante de peixes Arthur J. Woodward reconheceu a foto do jovem e contou aos detetives que o Sr. Tucker viajara com ele em seus carroças de peixe no dia do assassinato. Mais importante, após o Sr. Tucker sair das carroças, o Sr. Woodward achou uma bainha de couro vazia de faca de caça exatamente onde o passageiro estava sentado. Ao examinar a bainha, os detetives notaram algo estranho. Uma ponta tinha marcas de mordida, como se alguém a tivesse segurado com os dentes. As impressões eram claras o bastante para mostrar o formato individual de cada dente. Enquanto isso, policiais checaram as declarações anteriores do Sr. Tucker sobre ter visto operários perto da propriedade Page. Descobriram que os operários e carpinteiros que o Sr. Tucker disse ter visto já haviam terminado o trabalho e saído ao meio-dia. Isso mostrava que a afirmação do Sr. Tucker de tê-los visto à tarde era falsa. Ele foi levado de volta à delegacia para novos interrogatórios e policiais revistaram sua casa. Dentro de um dos casacos encontraram outra descoberta importante: fragmentos de uma faca de caça quebrada escondidos no forro. Claramente alguém tentou destruí-la, quebrando a lâmina em pedaços e também tentando lixar o nome do fabricante. Durante a busca, os policiais também encontraram um alfinete decorativo com um emblema canadense. Questionado novamente, Sr. Tucker não deu explicações reais e ofereceu apenas respostas vagas. A investigação passou a depender mais de exames científicos, abordagem ainda incomum em casos de assassinato no início do século XX. Especialistas analisaram a lâmina quebrada e os ferimentos em Mabel Page, concluindo que os fragmentos eram de uma faca de caça de um só fio, compatível com a arma do crime. Quando encaixadas, as peças formaram uma lâmina capaz de causar ferimentos fatais. A bainha de couro achada por Arthur Woodward também voltou a chamar a atenção. Especialistas em odontologia compararam as marcas de mordida no couro com moldes dos dentes do Sr. Tucker. Concluíram que as impressões coincidiam com o padrão dentário dele, dando aos promotores mais uma forte ligação entre o suspeito e a arma. Outros trabalhos forenses reforçaram a teoria da acusação. Um exame microscópico das fibras recuperadas das roupas de Mabel revelou vestígios que correspondiam a carpetes de outras partes da casa dos Page, não apenas do quarto. Investigadores agora acham que o ataque não ocorreu exatamente onde o corpo foi achado. Em vez disso, eles agora achavam que Mabel havia sido agredida em outro lugar antes de ser carregada para o quarto, onde o assassino tentou arrumar a cena para parecer que ela havia morrido por suas próprias mãos. O misterioso bilhete com o nome Joel Morton também ganhou uma nova importância. Especialistas em caligrafia compararam o bilhete com cartas do Sr. Tucker e acreditaram que ele havia escrito a mensagem. Com base nas evidências acumuladas, Charles Louis Tucker foi formalmente acusado do assassinato de Mabel Page. O caso gerou grande interesse público. Jornais relataram que a esposa do Sr. Tucker se afogou anos antes do assassinato de Mabel Page, deixando-o viúvo. Algumas reportagens trataram como tragédia familiar, outras levantaram dúvidas sobre a morte, embora não haja evidências de envolvimento do Sr. Tucker ou de que não tenha sido acidente. A imprensa e o público acompanhavam cada desdobramento. O assassinato de uma mulher tranquila de meia-idade em sua casa chocou leitores na Nova Inglaterra, enquanto as evidências circunstanciais e o avanço da ciência forense deram grande destaque a cada descoberta. Quando o julgamento começou em East Cambridge, a sala do tribunal ficava lotada todos os dias. O procurador-geral Herbert Parker liderou a acusação e James Varhey chefiou a defesa de Tucker. Ambos os lados passaram meses preparando peritos em medicina, análise da escrita, odontologia e exame forense, tornando o processo um dos julgamentos de assassinato mais cientificamente complexos da história de Massachusetts. A acusação afirmou que o Sr. Tucker inventou um falso pretexto envolvendo o hospital para entrar na casa da família Page. Então, Mabel, acreditando que seu irmão havia se ferido, escreveu um bilhete para o pai, e logo depois, o Sr. Tucker a assassinou com uma faca de caça, roubou o dinheiro que ela carregava e tentou disfarçar o crime deixando o falso bilhete de J.L. Morton ao lado do corpo. Eles disseram que o Sr. Tucker conhecia a disposição da casa, pois já conhecia o irmão de Mabel Page, Harold. Os jurados foram apresentados a lâmina de faca reconstruída, a bainha de couro, as fotografias dos ferimentos, as comparações de caligrafia e ao alfinete de lapela canadense que foi recuperado durante a investigação. A defesa contestou cada evidência separadamente. O Sr. Tucker negou ter entrado na casa dos Page e afirmou que os fragmentos da faca, a bainha e as evidências de caligrafia foram mal interpretados.
Testemunhas contestaram a propriedade do alfinete de gravata e peritos da defesa questionaram conclusões científicas da acusação. No entanto, a acusação sustentou que todas as circunstâncias apontavam na mesma direção, que o Sr. Tucker esteve próximo ao local do crime, que seus relatos sobre seus movimentos naquele dia foram contraditos, que os fragmentos da faca correspondiam à arma do crime e que a bainha apresentava marcas compatíveis com seus dentes. Havia também as misteriosas anotações de Joel Morton que pareciam ter sido escritas por ele. Após ouvir semanas de depoimentos, o júri se retirou para considerar seu veredito. 8 horas depois, eles voltaram e declararam Charles Louis Tucker culpado de assassinato em primeiro grau. Porém, a condenação de Charles Tucker não encerrou o caso de imediato. Seus advogados recorreram e pediram novo julgamento, alegando que as provas eram principalmente circunstanciais e o testemunho dos supostos especialistas da acusação insuficiente para a condenação por assassinato. Os recursos fracassaram e um último pedido de clemência foi enviado ao governador de Massachusetts. Apesar do grande interesse público e milhares de assinaturas pedindo a comutação de sua sentença de morte, o governador recusou-se a intervir. Na manhã de 12 de junho de 1906, Charles Louis Tucker foi executado na cadeira elétrica na prisão estadual de Charleston, mantendo sua inocência até o fim e insistindo que não teve nenhuma participação no assassinato de Mabel Page. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem quaisquer comentários ou sugestões que vocês tenham. E espero ver todos vocês novamente no próximo Briefcase.